Olá pessoal, nessa época do ano, um dos sintomas que incomoda muito os pacientes é a chamada obstrução nasal, aquele nariz fechado, constantemente obstruído, em decorrência principalmente do aumento aí da incidência de infecções virais, como gripes e resfriados, e também dos processos alérgicos, em especial aí a rinite alérgica. E nessa época do ano, as pessoas acabam usando muitas medicações, como os vasoconstrictores nasais e os corticoides nasais. Então eu vou explicar para você hoje nesse vídeo qual a diferença entre eles e qual deve ser usado de maneira regular para tratamento desse processo de obstrução nasal. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês é entender o porquê que ocorre essa obstrução nasal. A gente tem que partir daí, para essa obstrução nasal, ela é decorrente de um processo inflamatório da mucosa nasal que a gente chama de rinite, As rinites que podem ser de origem virais, causada por vírus, vírus da gripe, vírus dos resfriados, causam inflamação da mucosa nasal e também os processos alérgicos. Essa inflamação da mucosa nasal, ela gera um quadro que a gente chama de vasodilatação, que é uma dilatação dos vasos da região local por conta da inflamação, ou seja, a inflamação gera essa vasodilatação que vai gerar o extravasamento de líquido aí para a região nasal, levando a essa coriza, que leva, consequentemente, a chamada obstrução nasal. Então, o processo todo inicia por uma inflamação na região nasal, que a gente chama de rinite, que pode ter origem viral ou alérgica. Isso vai gerar vasodilatação e a vasodilatação gera extravasamento de líquido, aquela coriza, e gera aí a chamada obstrução nasal, que é um sintoma que a gente costuma ver muito nessa época do ano. Então, o que essas duas medicações fazem? O que o corticoide nasal faz e o que o vasoconstrictor nasal faz, O vasoconstrictor nasal, um nome aí comercial, a gente está acostumado a ver, Nelsoro, Sorine, Aturgil, ele vai atuar na vasodilatação, ou seja, ele vai gerar uma constricção do vaso, ou seja, ele vai gerar um fechamento do vaso, e esse fechamento dos vasos leva a uma redução da produção ali de coriza, e isso leva a uma desobstrução, da região nasal, porque você gera uma vasoconstricção e você reduz a produção ali de secreção por conta desse processo de vasoconstricção, e isso vai gerar um alívio nos sintomas. O grande problema dos vasoconstrictores é que eles não atuam na causa do problema, que é a inflamação. Ou seja, você tem uma inflamação gerando uma vasodilatação, e ele vai atuar somente na vasodilatação, ou seja, ele atua somente nos sintomas e não atua na causa. Então esse é o grande problema do uso dos vasoconstrictores nasais. Além disso, o que acontece? Eles têm uma ação limitada de tempo, eles têm uma ação aí em torno de 2 horas, 3 horas no máximo, e o processo novamente volta, e isso faz com que a pessoa tenha que novamente ficar usando essa medicação de uso regular e contínuo. Isso pode levar a alguns efeitos colaterais, principalmente locais, porque essa constricção excessiva dos vasos na região nasal pode gerar isquemia na região nasal, inclusive com alguns casos relatados de perfuração de septo e necrose da região nasal por conta do uso excessivo de vasoconstrictor. Então o vasoconstrictor a gente não recomenda usar, por quê? Primeiro, porque ele não atua na causa do problema, e segundo, porque a quantidade de efeitos colaterais possíveis do uso crônico e regular é muito frequente. Outra coisa, os corticoides nasais, eles vão atuar exatamente na causa do problema, lá no início, na inflamação, ou seja, é a inflamação o que gera todo esse processo. Então, os corticoides nasais, eles devem ser usados, por quê? Porque eles vão atuar exatamente na causa do problema, eles vão reduzir o processo inflamatório. Essa redução do processo inflamatório vai gerar uma redução da vasodilatação, e a redução da vasodilatação vai gerar uma diminuição da coriza e da obstrução nasal. O problema, muitas vezes, para o paciente entender, é que o corticoide nasal ele não tem efeito imediato, ou seja, ele, ao contrário dos vasoconstrictores, ele não é uma medicação que você usa e você tem um efeito imediato de desobstrução nasal. Mas, a longo prazo, você usando ele de uma maneira regular e contínua, você vai sentir lá na frente uma melhora significativa dos sintomas de rinite, tanto alérgica quanto viral, gerando essa obstrução, porque você vai reduzir o processo inflamatório. Então, os corticoides nasais, sim, a gente recomenda usar
quando você tem um processo de uma rinite alérgica ou uma rinite de natureza viral inflamatória, porque ele vai atuar exatamente na causa. E é importante enfatizar sempre o seguinte, né? Os corticoides nasais, muitas pessoas têm medo de usar por conta dos tais efeitos colaterais do uso dos corticoides, tá? Para a gente entender um pouquinho, cada jato, por exemplo, que você usa de corticoide nasal, né, aqui na região das narinas, ela tem uma dose centenas de vezes menor do que um comprimido, por exemplo, de corticoide, e muitas vezes ainda menor do que uma injeção, né, esses corticoides injetáveis que as pessoas muitas vezes acabam usando para tratamento de processos alérgicos aí. Então, os corticoides nasais, eles têm muito poucos efeitos colaterais e devem ser usados, inclusive, de maneira regular, se o paciente tiver aí um processo crônico de rinite, tanto alérgica, e se o paciente aí tiver em decorrência de um processo inflamatório da região nasal, causado, por exemplo, por um agente infeccioso, tá? Então, entre os dois, né, é recomendado usar sim o corticoide nasal em casos de obstrução nasal, principalmente se ela for crônica, e a gente tem que tentar evitar o uso de vasoconstrictor, porque eles não têm efeito na causa do problema e podem gerar efeitos colaterais aí, principalmente isquemia de região nasal, né, se for usado de maneira irregular e de maneira contínua, ok? É isso que eu queria falar hoje para vocês.